Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que eu amo fazer, que na verdade faz parte do meu trabalho cotidiano, né? E feliz também porque nós conseguimos finalmente voltar aos palcos, lentamente, com a plateia reduzida, né, com os protocolos de segurança, mas estamos fazendo a apresentação teatral ao vivo, com plateia. E fazer teatro com plateia ao vivo é maravilhoso. A experiência online está sendo muito boa, é um novo rumo de trabalho, mas ainda, né, digamos assim que eu sou meio raiz, não muito raiz, a gente precisa da plateia para sentir o teatro. Então, para que a gente consiga entender, hoje a gente vai falar sobre esses elementos mais essenciais do teatro, como a gente conhece, como a gente entende, né? Inclusive eu tive espetáculo semana passada, né? Não sei quando isso vai acontecer, mas a gente está no mês de, essa aula vai passar, a gente está no mês de outubro, então 2 sábados seguidos a gente está tendo espetáculo num teatro e em outro teatro aqui de São Luís, o que para a gente é revigorante. Para não sei se algum de vocês conhece todos os procedimentos, os gerenciamentos, processos criativos, os processos em si para se fazer um espetáculo, mas é muito trabalhoso, mas quando você termina e apresenta o resultado, é maravilhoso você ver essa situação. Então, eu tenho alunos que vão apresentar nesse final de semana novamente em um teatro aqui de São Luís e a gente vai falar sobre esses elementos mais importantes, basicamente assim por alto, para a gente ter uma noção de como acontece, certo? Para começo de conversa, o teatro em si, ele tem o que a gente chama de uma tríade essencial de elementos, que são o ator, o texto e o público, que também é chamado de plateia. Depende muito de uma série de análises, de teóricos, que a gente não vai entrar no mérito aqui agora. Então, o teatro em si, ele nasce de uma coisa que nós fazemos naturalmente, a necessidade de imitar. Aqui em São Luís do Maranhão a gente chama de arremedar. E esse arremedo, que é uma palavra originalmente espanhola, né, da linguagem do espanhol, ela é uma imitação aqui em São Luís do Maranhão, debochada, irônica, pejorativa, que chega a ser uma brincadeira, né, entre crianças, mas até adultos também, quando alguém diz assim, ê menino, não me arremeda. Algumas pessoas dizem, menino, não me remeda. Ainda coloca um N junto. Quem está rindo agora, se identificando com a situação, sabe o que eu estou falando. Menino, não me remenda. Da vai gente vai remendar. O nosso dialeto vai permitindo essas incoerências que ao mesmo tempo são agradáveis porque fazem parte do nosso vocabulário. É bem maranhense isso. Então, esse teatro é uma manifestação artística e cultural que naturalmente a gente faz e a gente nem se dá conta. Eu sempre digo que algum aluno meu adolescente, professor, eu seria um bom ator, esse meu filho é um dos melhores, porque o que adolescente faz, me perdoem meus amores, mas vocês mentem pra caramba. E mentem tanto que às vezes acreditam na própria mentira. Teve gente aqui que já se identificou aqui no estúdio, que levantou a cabeça quando eu falei sobre isso. E tá rindo aqui, mas vou deixar quieto, né? O corpo, ele denuncia literalmente o teu desejo. O corpo fala. O interessante é que os olhos falam bem mais forte do que você imagina. As meninas, em particular, têm uma habilidade maior do que os homens. Eu sempre digo que nós somos homens, nós somos lentos, nós somos lerdos. Porque a mulher ela consegue identificar, lamentavelmente, inclusive a intenção de assédio de uma outra pessoa, em particular homens, através dos olhos. Né? As mulheres falam com os cabelos, os homens falam com os olhos, as pessoas falam com as mãos, as pessoas falam com o corpo. Então, o corpo em si, ele denuncia a ação e a emoção. E é nessa pauta que o teatro trabalha. Um ator, um profissional de teatro, ele vai pesquisar o corpo, não só o dele, mas de outras pessoas para compor o personagem. Aqui é a cena de um cartaz ilustrativo de um espetáculo nosso chamado Comédias. E cada um dos atores fez um ensaio a partir da experimentação e da brincadeira com o próprio corpo, né? E gerou essa cena divertida. O teatro tem mecanismos e alguém acha que é só chegar, decorar um texto. Isso foi um aluno que disse, professor, eu realmente achei que fazer teatro era pegar um texto, decorar e falar. E aí eu entendi que é muito mais. Né? É justamente aí que passa o processo diferencial de um bom ator. Né? Um bom ator ele já nasce sabendo? Não. Né? Eu sou partidário de que potencial todo mundo tem. Talento existe, mas o que existe mais é suor e trabalho e crescimento pessoal. Né? Às vezes, alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Às vezes, esse processo do teatro, da teatralidade que está dentro e fora do teatro, teatralidade que está dentro e fora do teatro, como assim, professor? Gente, né? Eu sempre brinco, e até comentei numa aula minha num vídeo, né? Que coisa mais teatral do que as cerimônias e as manifestações que nós participamos. Aniversário de 15 anos,
O que é mais teatral que aquilo? Festa de formatura dos alunos do terceiro ano. Tem todo um mecanismo, tem todo um roteiro físico do que acontecer. Né? Churrasco na casa da gente no domingo. Sempre tem uma tia exagerada, sempre alguém extrapola na bebida alcoólica, sempre tem um show, sempre tem as fofocas de família. E eu sei que nessa hora vocês estão se identificando. Almoço, no primeiro almoço na casa do pai, da namorada, do namorado, na mãe, né? Aquela tensão. Você cria um personagem para interagir com aquela situação toda, é teatral. Lembre-se sobre essa situação. Quais os recursos utilizados no processo de montagem de uma cena teatral? É isso que a gente vai trabalhar agora. Ensaio, ensaio, ensaio. Eu falei ensaio? Né? Mais ensaio, ensaio mais um pouco. O interessante é que outro dia eu estava comentando. As pessoas querem ver o resultado, gostam de ver o resultado, mas não têm noção do trabalho que realmente nós temos quando alguém diz assim: ei, vamos embora sair para ir ao cinema, vamos embora bem ali no shopping, ou então vamos tirar uma pelada na rua, se não posso, eu tenho ensaio hoje. Domingo, não posso, eu tenho ensaio. Se eu faltar ensaio, o diretor me mata. Eu não posso, feriado, eu tenho ensaio. Porque o ensaio, na verdade, é o que vai realmente, fisicamente e cansativamente evitar que você não saiba o que está fazendo e que as pessoas olhem e que o teu corpo organicamente, já falamos desse material em outras aulas, permita que você faça um bom trabalho. Né? Cenografia, figurino, maquiagem, ensaio, luz, texto, palco, eu não falei nem metade, mas falei o bruto para a gente entender. Essa iluminação e sonoplastia, elas são os elementos técnicos. Eles ficam perfeitos na hora de você equilibrar como um efeito que vai potencializar a cena. Às vezes eu não preciso de um espetáculo nem que tenha luz nem som, né? A não ser o próprio corpo do ator, já é o suficiente. Mas na hora que eu tenho esses recursos e eles conseguem dialogar com a proposta do espetáculo, eu potencializo o processo emocional de quem está assistindo e muito. Né? Um espetáculo que você consiga trabalhar a iluminação e ele aumenta esse efeito sensorial, a plateia nem percebe por que ela está tão encantada com aquilo, sem se dar conta de que uma música no momento certo, uma luz no momento certo, elas vão trabalhar isso. A sonoplastia diz respeito ao conjunto de sons, podem ser músicas, podem ser efeitos sonoros, ou podem ser pontos silenciosos enquanto a coisa está acontecendo. Marcações, a gente chama no teatro de marcações, e o acréscimo da música com o som. A iluminação é responsável por dar ênfase a aspectos físicos, mas aspectos do cenário ou da cena, certo? Catherine Breck, quase é isso, quase não sai. Diz o seguinte: o cenário do palco é um espaço no qual o visual emerge do material. Né? A luz serve como ilustração da ação e dos personagens, ou das personagens. As duas formas estão corretas. Cria espaço com a qual a história narrativa precisa desenvolver-se. Essa cena aqui é de um espetáculo que eu amei produzir, chamado A Garota no Livro. Nós temos pretensão em 2022 de fazer várias apresentações aqui em São Luís e outros lugares, se Deus permitir, né? E a gente não tiver mais pandemia. E o interessante é que esse cenário que está aqui ao fundo, ele foi sendo construído a cada apresentação que foi montada. É um cenário bidimensional. Nós desenhamos, eu e mais uma equipe de pessoas da produção, e os atores, durante a cena, eles iam pintando o cenário e quem assistiu 9 apresentações em dias específicos viu o cenário sendo modificado e a cada cena que ia sendo construída, a cada apresentação, ele ganhava um aspecto novo. Ou seja, a proposta do cenário era fazer parte da proposta do espetáculo porque permitia isso. Então, essa era a ideia. O cenário não é simplesmente um espaço. O cenário é a moldura da história e ele pode ser trabalhado como espaço geográfico, o espaço social, um espaço interior, né, uma paisagem, um local público, ou então um cenário onde você vai refletir sobre as suas angústias, frustrações, medos, alegrias, entre outras coisas. Ele permite a localização de tempo, a época histórica, a estação, horas do dia. Como eu posso trabalhar isso? Casando ali com a luz, facilita bastante. Há casos em que o cenário está na performance do ator, no ruído, na vestimenta, na iluminação, depende muito da proposta do espetáculo. O cenário arquitetônico, por exemplo, que é o mais comum, principalmente para quem está começando, ele exige que os objetos estejam ali de verdade. Uma mesa, uma cadeira, cestos, portas, né, para que a pessoa localize visualmente essa situação. Mas não quer dizer que esse seja o único. Você pode criar cenários na forma de instalações. Instalações, vou dar deixa para vocês. Pesquisem sobre essa aula aí no YouTube, porque vale muito a pena, porque a gente já fez essa aula aqui e gravou, certo? Cenário arquitetônico, eu comentei com a equipe de produção que eu tive o maior prazer, eu tenho muito orgulho desse cenário.
né? Nós produzimos o espetáculo, mas o cenário é uma das coisas que mais me apaixonou, né? Por quê? O cenário é todo feito como se fosse um gigantesco módulo. Professor, que são isso? Tábuas? Não. Andames, e a gente utiliza papel para que simule a ideia de placas de madeira, e à medida que esse cenário cresce, os módulos aumentam e você aumenta as possibilidades de encenação dependendo de cada teatro. Gostei de fazer e muito. Cenário ilustrativo, um painel também é um cenário nosso, para um teatro que diz, um teatro não, o melhor teatro do Brasil, me perdoem os outros, mas o que é o Teatro Arthur Azevedo? Pesquisem, vocês vão ter noção do que eu estou dizendo. A gente recebeu elogios da Fernanda Montenegro, então eu estou no céu sobre isso, né? E esse cenário é gigantesco. 11 metros de comprimento, 7 metros de altura, porque é justamente a estrutura que o Arthur Azevedo tem para deixar vocês com água na boca. E durante a família Adams, da Casa de Artes Vertu, um dos personagens conversa com a Lu enquanto canta, e ele cria essa sensação. Lindíssimo, né? Depois eu explico para vocês como foi feito. O cenário sonoro, verbal, não cenário simultâneo, são outras variações de algumas inúmeras possibilidades que o cenário pode ter. Já as propostas de elementos cênicos, elas partem do projeto, e aí eu vou assinar o projeto aqui, né? Saem do papel dessa maneira e partem para essa estrutura bem aqui, onde a gente compõe o cenário ou o elemento cênico para que ele aconteça. Esse aqui foi feito para um espetáculo chamado Grease, da Atelier Teatro Musical. Já no século XX, em 1950, um cara que pouca gente conhece, chamado Nelson Rodrigues, já criava propostas de cenários muito mais elaborados, sofisticados para o Brasil. É o caso, por exemplo, de Vestido de Noiva, que tinham 3 palcos, né, que eram 3 realidades, né, 3 planos. O plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória. Então, o cenário faz parte desse processo? Faz. O cenário ajuda a entender a história? Faz. Ele precisa ser realmente figurativo e realista? Não, eu posso criar possibilidades completamente diferentes, pensando em como a história vai ser contada, a narrativa vai ser contada, a dramaturgia vai ser estabelecida para que as pessoas tenham reações diferentes. A iluminação, cuja função é delimitar o espaço, ela pode modelar o rosto e ela tem que casar junto com o texto. O iluminador não pode chegar e simplesmente fazer sem conhecer. Então, essa iluminação trabalha com elementos técnicos mais específicos. Eu coloquei alguns exemplos: movies, refletores, elipsodais, satellites, gelatinas e por aí vai, né, que não vai caber agora. Mas o efeito da luz numa cena dessa, principalmente vista ao vivo, gente, o que é isso aqui? Bem ali tu ganha uma plateia, tu emociona, tu acaba, né, criando uma sensação diferente, porque a luz causa reações diferentes. Olha essas fofuras aqui da Academia GC, Graciele Costa. A luz azul é para dar ideia de noite. E aí ela vai criar, né, acho que algum de vocês já deve ter escutado falar de Pluft, o Fantasminha da Maria Clara Machado. Eu vou ser sincero, amei fazer o cenário, as crianças foram maravilhosas e deram um show no palco, e a iluminação criou a sensação do ambiente que era necessário para a proposta da academia, né? Luzes quentes, vermelho, laranja, amarelo, eles podem trabalhar com essência de paixão, amor, raiva, sexualização, intensidade, depende da proposta que é colocada. Uma parte do espetáculo de dança, Alice no País das Maravilhas, né, da Academia GC. Luz amarela geral para criar um ambiente de comédia, ela é perfeito, mas eu posso criar outras estratégias. Essa aqui é da minha companhia, o Hamlet Trash, de alguns anos atrás, que a gente tem interesse em trabalhar outras situações. E como a montagem da cena, percebe-se, nesse momento a gente precisava da luz amarela ou da luz branca para aumentar esse potencial do efeito cênico da expressão corporal, né? O figurino, né? A gente trabalha com o cenário, quando a gente diz assim, empresta uma fantasia tua, a gente sinceramente, né, se incha como se fosse aqueles gatos, né? Para a gente o figurino é muito mais do que simplesmente uma roupa. Meu produtor, que também é figurinista, ele estava comentando que quando ele vai criar um figurino, ele não coloca só a alma e o amor, ele coloca o personagem, ele coloca o ator, é um processo vivo. E aí o figurino não é só uma roupa que você vai adequar. O interessante é que a gente não se dá conta de que na hora que você coloca um figurino no corpo, uma roupa no corpo, você muda a postura. Os alunos mais novos, os garotos, quando colocam um terno e gravata, o menino já se incha aqui e se olha no espelho, né, e se analisa, porque ali não é ele no cotidiano. A roupa, que para ele é simplesmente uma roupa, é uma segunda pele que vai criar um novo personagem. Ele muda a postura, né? As meninas, ou até alguns meninos, quando usam saltos altos, roupas masculinas ou femininas, o corpo muda a configuração, muda a partitura corporal, a forma como até você gesticula e fala, faz esse personagem surgir e você nem se dá conta. Então, quando a gente fala do figurino, ele pode indicar
tanto o gênero quanto a idade, a classe social, a própria história, o clima, o aspecto da estação do ano, né? Não são fantasias. O que você chama de fantasia, para a gente, tem uma importância muito grande. O figurino, ele traduz, eu não preciso nem falar qual é o título da peça, porque ele já dá uma ideia de um aspecto meio nordestino, meio rural, meio sertanejo, meio ariano Suassuna, em O Santo e a Porca, feito apenas com alunos, que a gente apresentou vários anos aqui em festivais de teatro. E ela tem uma linguagem específica, porque tudo tem uma leitura a partir do figurino que foi criado especificamente para o processo de iluminação, de cena, entre outras coisas, certo? Thérèse Racan é uma peça que trata sobre a análise do ser humano no aspecto moral. E eu achei interessante esse figurino, por quê? Porque a personagem principal tem uma coloração de peça de roupa que faz o contraponto, inclusive com efeito de luz, ao resto do elenco. E é interessantíssimo que a plateia percebe, sente, mas não se dá conta do que acontece nesse processo de antagonismo, porque os figurinos falam antes sem a gente se dar conta. Álbum de família, todos os figurinos são neutros, uma peça do Nelson Rodrigues, que fala sobre pureza ou pecado. Olha que interessante. A luz, ela vai moldando as cores do figurino. Então, o figurino, nesse caso, a proposta é que ele seja neutro para que cada efeito casado de luz e de cenário crie... Ah, professor, eu não sabia disso. Nota, o cinema e a produção audiovisual se apodera desses elementos e vai criando novos efeitos. Caracterização. Eu sei que alguns de vocês amam vídeos no YouTube de caracterização, que vocês, de maneira superficial, chamam de maquiagem artística. A caracterização, ela não é somente você mudar o rosto de uma pessoa, é você criar uma personagem a partir da maquiagem, do figurino e da construção dessa personagem. Para quem trabalha com teatro, quem trabalha com uma personagem, seja na linguagem teatral, ou seja na linguagem do cinema e da produção audiovisual, sabe o quanto a maquiagem, o processo de criação, o processo de figurino faz diferença no resultado final do ator. Como assim, professor? As meninas talvez em particular saibam mais, mas não é um privilégio delas. A maquiagem artística, principalmente, ela pode rejuvenescer uma pessoa ou envelhecer uma pessoa. Ela pode criar efeitos especiais com uma maquiagem simples no rosto, como se fosse uma tela. Para alguém que maquia, para alguém que é artista, o rosto humano, ele é simplesmente uma tela a ser pintada, e pode ser pintada de várias maneiras, até chegar em situações específicas. Personagens infantis, onde você tem o herói e os vilões, e todas as caracterizações são feitas a partir da maquiagem, do figurino e da introspecção ou da criação desse personagem pelo ator. Por exemplo, uma das personagens mais conhecidas, mais icônicas do teatro, das artes cênicas, é o Clown, o palhaço. E eu tenho sempre um cuidado muito grande ao falar do palhaço, porque, erroneamente, a palavra em si torna-se um adjetivo que muitas vezes é mal utilizado, quando você não tem noção do trabalho desse profissional, quando você não tem noção da forma como ele caracteriza a personagem e ele cria um novo ser que muitas vezes fala sem precisar de palavras. O clown, ou o palhaço, ele surge das montagens inicialmente romanas e ele vai se estendendo, passando pela Idade Média, que é o Bobo da Corte, passando pelo Renascimento até o século XVIII, que são os personagens da comédia dell'arte que usam máscaras, e a palavra máscara, na verdade, vem, né, da palavra Hipócrates, que significa grega, que significa aquele que finge o que não é. Ou seja, o palhaço, ele cria um personagem que não é ele, mas que faz muito sentido na hora que ele vai conversar, vai dialogar com o público, com a plateia, sem dizer uma palavra, na maioria dos casos. Isso é muito interessante e difícil, né? Quando a gente fala da caracterização, você está falando de transformação de atores em outros personagens. Aqui é uma comédia de Arthur Azevedo chamado Entre a Missa e o Almoço, onde a gente optou pela transposição de gêneros, onde os atores não têm preocupação em fazer personagens do mesmo gênero, e a gente potencializa o efeito da comédia, porque seriam 6 mulheres e 2 homens, e a gente só trocou os gêneros dos personagens. 6 mulheres chegam para falar mal da vida de todo mundo depois da missa até o horário do almoço, onde cada uma volta para casa. E cada semana, cada final de semana, elas têm pautas. E a gente brincou nessa questão. Quando cada ator coloca a sua caracterização, ele muda a configuração da forma como ele imagina. Bom, eu vou finalizar aqui para que vocês entendam que a gente fez uma pincelada, só um inicial para você entender como montar
uma peça de teatro é muito mais do que simplesmente você pegar um texto, decorar e apresentar. Ele vai muito além, a gente já tem aulas no YouTube sobre construção de personagem, caracterização, montagem. Aqui é uma pincelada do geral. Pensem nisso quando vocês começarem a trabalhar e vale muito a pena. Façam aulas de teatro. Fica o convite para todo mundo. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.